Bom dia, o meu nome é Jairo Roque. Eu resolvi fazer esse vídeo após ter umas conversas aí com a minha irmã, e ela está interessada em se lançar nesse mundo digital. Então, nós temos conversado algumas coisas e ela pediu para eu pensar em algumas coisas, né, para discutir, e que seja de importância, seja de interesse do público em geral. Mas quem eu sou, afinal, né? Por que então eu acho importante fazer esse vídeo? Eu sou formado em letras, portanto, eu sou professor de língua portuguesa, dou aula no estado há muitos anos, tenho mais de 15 anos aí de carreira no estado. Também dei aula em escolas particulares, em cursinho. Eu fiz o meu curso no IBILSE, em Rio Preto, né, na Unesp. Depois de um tempo, eu fui para o Mato Grosso, assim que eu terminei a minha formação. Eu fiquei 10 meses no Mato Grosso, dando aula. Dentro desse período de tempo, eu prestei concurso público no estado, fui aprovado. E aí, em 2005, eu comecei minha carreira no estado, em São Paulo. E fiquei em São Paulo trabalhando durante até 2019. Na verdade, de 2005 a 2019, fiquei esse tempo em São Paulo trabalhando, tanto no estado quanto em escolas particulares e também num cursinho. Mas eu sempre tive um projeto, sempre tive um desejo, que era fazer direito. E quando eu vi que eu teria que voltar para Rio Preto por questões familiares, foi uma das primeiras coisas que me veio na mente. Então eu comecei a me organizar e hoje eu estou cursando o direito. E dentro desse curso de direito, o que eu tenho observado? Trabalha-se muito com leitura e escrita. Então, nós temos que ler textos, né? Nós recebemos handouts, partes de obras, partes de livros, enfim, todos da área jurídica. E é necessário que nós façamos depois as leituras, apreciações escritas. E o que eu tenho notado? Eu tenho observado que muitos colegas, muitos amigos, estão tendo bastante dificuldade com essa questão da produção de textos, nessa questão de escrever os seus textos, usando os elementos que são necessários para se construir uma boa redação, sabendo usar os elementos linguísticos que amarram o texto e que, portanto, fazem com que você tenha continuidade na ideia que está sendo apresentada, sem que você faça uso de partes do texto como se fosse você que tivesse produzido, porque aí você tem uma coisa que nós conhecemos como plágio. E eu tenho, assim, observado alguns colegas, eu tenho já conhecimento de pelo menos 2 pessoas que estão quase aí, uma já desistiu do curso e a outra já está quase na desistência do curso, porque está sentindo muita dificuldade com essa questão de trabalhar o texto, de escrever enfim, construir textos que tenham condições, né, de serem apreciados, serem lidos depois pelos professores e receber as menções, as notas e tudo mais. Isso é um problema sério, porque quantas outras pessoas, eu conheço 2, mas quantas outras pessoas em outros cursos universitários estão sofrendo neste momento porque precisam redatar e não estão se sentindo bem nesse momento aí de escrever? Então, a ideia minha, conversando com a minha irmã, foi a seguinte: lançar um curso no sentido de ajudar as pessoas a trabalhar essa questão do texto, porque eu sei que as escolas particulares, elas trabalham com a área de língua portuguesa por frentes. O que seriam frentes? Um professor para dar aula de gramática, um professor para dar aula de literatura, um professor que dá aula de literatura,
e esse professor de literatura trabalha as obras, as leituras obrigatórias dos principais vestibulares do país, e um outro professor que trabalha a questão da redação. Mas em outras instituições, isso não acontece. E trabalhar o texto, ensinar um aluno a escrever, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Né? O aluno precisa de bastante atenção, precisa de amparo. O que acontece? Esse aluno passa pelo ensino público, ou ele passa pelo ensino particular, se ele não tiver um bom atendimento nesse campo da produção de textos, ele vai ter problemas na hora da vida acadêmica dele. E muito mais além também na sua vida profissional, porque ninguém vai parar de escrever porque terminou a universidade, vai continuar tendo que produzir textos. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte, alguns alunos meus, olha, assim que eu tiver terminado o cursinho, que tiver conseguido entrar no curso que eu quero, eu vou me livrar de língua portuguesa. Não, você não vai se livrar de língua portuguesa, porque ela é sua língua mãe, é a língua que você usa no dia a dia para você se comunicar, para você conversar com as pessoas, estabelecer amizades, para você vender, comprar, não é? É a nossa língua, nós falamos essa língua, e também, muitas vezes, temos que produzir textos, né? Normalmente, nós temos que escrever, e não importa a área em que você vá atuar, você terá que escrever, você terá que produzir textos. Então, o meu objetivo é produzir textos, né, ajudar as pessoas a produzirem textos, textos esses que vão fazer com que você perceba a sua capacidade de construir uma teia de texto, vamos dizer assim, com mais tranquilidade, sabendo exatamente onde você deve ir, quais são os elementos que você pode usar, não é? Existem outras coisas que também me preocupam e que eu gostaria de conversar e pretendo oferecer. Uma dessas coisas é trabalhar, por exemplo, a questão da gramática. Eu estou com um Segala aqui na mão, mas eu tenho várias outras obras, não só o Segala, e tentar desmistificar um pouco da cabeça das pessoas, um pouco não, né? Tentar tirar da cabeça das pessoas essa ideia que elas criaram, ou que alguém permitiu que elas criassem, de que a língua portuguesa é uma língua difícil, uma língua complexa, porque essas ideias, elas trazem para dentro da própria pessoa um bloqueio, uma dificuldade, não é? Então, quando eu digo que a língua portuguesa é difícil, quando eu digo que ela tem muitas regras e que essas regras dificultam, tudo isso serve de elemento para bloquear uma pessoa que precisa aprender a dominar o texto, no sentido de compreendê-lo, de ler o texto e compreendê-lo bem, e depois produzir uma escrita a partir daquilo que leu. Mas com a propriedade sua, a partir daquilo que ele reteve desse texto. E usar a gramática como ferramenta, e não olhar a gramática como uma coisa que dificulta a vida dele, mas muito pelo contrário, entender a gramática como um elemento que vai auxiliá-lo no seu trabalho, na sua vida, seja ela acadêmica, profissional, não é? Eu tive contato outro dia com um profissional da área do direito que me pediu desculpas porque possivelmente eu teria encontrado, já que quando soube que eu era professor de português, me pediu desculpa porque eu certamente teria encontrado dentro do texto dele, no material que ele me produziu, alguns problemas gramaticais. Um profissional, ele precisa estar preparado para escrever com uma certa segurança, sem ter que ficar se justificando para outras pessoas. Não dá para você saber tudo. Mas pelo menos o básico, o que te deixa numa situação confortável, você precisa saber. Então, é essa a minha proposta. A proposta inicial é essa, trabalhar a questão de ajudar as pessoas a como construir textos, não é? Com autoria própria, sabendo fazer as citações de maneira correta, sabendo usar a linguagem de maneira correta, entendendo um pouquinho dessa variação, do que é a variação linguística, para saber exatamente como utilizá-la e como desenvolver os seus textos com mais tranquilidade, né?
É também interesse meu trabalhar com inglês, com português, perdão, para estrangeiros. Então, eu vejo que há necessidade também, que nós temos aqui no Brasil agora, temos recebido um grupo muito grande de estrangeiros e que tem uma dificuldade muito grande com a língua, não é? Então, também é um interesse meu, mas de fazer um trabalho sobre isso, mas é um projeto que vai ficar um pouquinho na sequência. Na primeira parte, eu pretendo trabalhar mesmo essa questão de como perceber a gramática como o elemento que vai ajudar a produzir melhor texto, um texto que você tenha que produzir. E não sofrer situações tais como eu tenho escutado. Olha, ô Jairo, o meu texto foi lido e foi entendido como plágio. E a pessoa me falou isso com uma voz de tristeza. Ou seja, ela não plagiou, ela tentou escrever, ela tentou redatar da maneira melhor que ela podia, mas ela não detém os elementos que ela precisa para ela poder fazer com que esse texto não fique com roupagem de plágio. Né? E dentro da universidade, nós temos o aluno que acabou de fazer o ensino médio e que ainda tem algumas questões aí que precisam ser estudadas, precisam ser revistas em relação ao texto. E também nós temos outras pessoas que pararam de estudar há algum tempo, voltaram a estudar e que estão completamente desatualizadas em relação a essas questões de como se produzir um bom texto e tudo mais. E também ficaram, muitas vezes, com algumas coisas de uma pedagogia já passadiça, antiga, né? De que realmente era difícil a gramática, como a matemática também é sempre vendida como algo difícil, e é por isso que nós temos no nosso país um grande índice de pessoas que têm dificuldades com matemática e língua portuguesa. Por quê? Porque desde a base da língua, desde a base do aprendizado, ao invés de esses alunos serem colocados em contato com profissionais da própria área para ensiná-los e habilitá-los, né, e desmistificar determinados conceitos, tanto da matemática quanto da língua portuguesa, isso não acontece. Então, a pessoa já leva para a vida dela a dificuldade nessas duas áreas do conhecimento humano, e eu especificamente quero falar de língua portuguesa, e isso pode se tornar, sim, lá na frente um problema. Então, eu, dentro da minha condição de colega de classe, agora, no caso, como estudante de direito, eu tento ajudar aqueles amigos que estão mais próximos, mas, evidentemente, eu não consigo atender a todos, não é? E, então, por isso que eu percebi que eu preciso fazer alguma coisa que tenha um alcance maior, que consiga abranger mais pessoas, que possa ajudar mais pessoas, né? E, dentro disso, eu trabalharei, sim, alguns elementos da gramática, porque são necessários, mas tudo trabalhando a ideia de desmistificar esse conceito de que gramática é difícil, de que a língua portuguesa é bastante complexa e que existem pessoas que falam certo, existem pessoas que falam errado. Eu quero discutir essa questão de certo, de errado. Eu quero mostrar para as pessoas uma coisa chamada variação linguística, né? E para isso eu estou, junto com a minha irmã, me preparando para lançar uma série de aulas que vocês vão poder assistir da maneira que vocês acharem melhor, por partes, por módulos, aí conforme eu for trabalhando e eu for percebendo a procura, a busca, eu vou vendo outros meios, outros mecanismos por meio dos quais eu consiga mostrar que a nossa língua não só é bela, como você pode dominá-la com tranquilidade e que você tem, sim, condições de produzir excelentes textos, bons textos, e que para isso você não precisa ser nenhum imortal da Academia Brasileira de Letras. Você basta ter vontade, basta você ter iniciativa, estar aberto a aprender, né? E não acreditar mais em determinados conceitos, como esses que eu falei aí já anteriormente, que a língua portuguesa é difícil, muito complexa, e que outras línguas são muito mais fáceis do que a nossa língua mãe.
Eu já ouvi dizer algumas pessoas dizerem que inglês é muito mais simples. Inglês é simples no sentido de que eles têm poucos tempos verbais, diferentes do nosso caso aqui, e também porque a língua deles não apresenta a complexidade em termos de regras gramaticais como a nossa língua portuguesa apresenta, ou mesmo a língua francesa apresenta. Entretanto, falar inglês, como muitas pessoas acreditam que falam e que são fluentes, não é verdade, né? E em uma hora também eu procurarei um tempo para conversar um pouquinho sobre o que é ser fluente em inglês, que as pessoas ficam vendendo essas histórias de ser fluente como se fosse uma coisa simples, e eu acho que você que tem o mínimo acesso aí à internet ou tem a Netflix na sua casa já deve ter percebido que as coisas não são tão fáceis como dizem por aí, né? Tão simples assim, olha, eu sou fluente em inglês. Calma. Se expressar em inglês, se comunicar em inglês é uma coisa, ser fluente em inglês é uma outra coisa, mas isso é uma conversa para um outro momento, não para agora. Então, eu quero agradecer vocês, o vídeo aí ficou com um certo tempo, né? Ficou com uns 16 minutos, quase 17 minutos. Vocês podem fracionar isso para não ficar cansativo. E embora eu não acredite que seja tão comprido assim, então dá para a gente ouvir, né, toda a ideia. E também gostaria que vocês amadurecessem dentro de vocês esse conceito, né? Do que você quer. Você quer que as pessoas fiquem o tempo inteiro corrigindo o que você escreve, ou você quer ter a sua própria capacidade e habilidade de escrever o que você produz, ver onde precisa ser consertado e não ter mais medo, nem precisar mais passar pelo crivo de um terceiro ou de uma quarta pessoa. Isso é importante, bom? Então, eu agradeço a atenção, e aí, nas próximas conversas, nós continuaremos vendo aí por que escrever não precisa ser esse bicho de 7 cabeças e que pode ser, inclusive, muito prazeroso. Eu posso dizer para vocês, eu amo escrever, é uma das coisas que eu mais gosto, eu estou gostando do curso de Direito porque eu estou podendo colocar toda aquela parte teórica que eu sempre tive contato na universidade, eu estou podendo colocar isso agora em prática, porque mesmo na hora da aula, muitas vezes você tem que se conter, porque você tem um nível de aluno e você tem que pensar como você está transmitindo a aula naquele momento e se está sendo fácil para ele entender o que você está querendo dizer. Se você for muito teórico, não vai acontecer. A aula você não vai conseguir ensinar. E no curso de Direito eu estou tendo essa possibilidade, eu estou gostando muito de poder escrever, está muito gostoso revisitar os meus outros textos antigos que eu tenho e mostrar um pouquinho do que eu aprendi, não só na minha vida acadêmica, mas também durante a minha vida profissional como professor, e está sendo uma verdadeira alegria. E eu quero que você também tenha essa alegria, eu quero que você também sinta prazer, sabe, de ler o seu próprio texto. É como se você... É o mesmo que você fazer um prato, você mesmo, e gostar do seu tempero, e falar assim, olha, eu gosto do que eu cozinho, e eu como muito bem, eu não preciso comer um prato feito por uma outra mão. Eu mesmo produzindo o meu alimento, eu me sinto feliz quando eu estou comendo o que eu estou comendo, porque fui eu que fiz e ficou bom. A mesma coisa essa questão do texto, fui eu quem escreveu esse texto e ficou bom, né? E não tem nada a ver com essa questão de se imaginar melhor do que os outros. Muito pelo contrário, você reconhecer as suas potencialidades também é uma coisa importante. Você poder sentar e falar, eu gosto de escrever, e dentro das minhas condições, dentro das minhas habilidades, eu escrevo relativamente bem, ou por que não dizer bem, eu escrevo bem, tá bom? Então é isso, muito obrigado, e até a próxima.